Boa tarde. Agora vocês vão ficar com a segunda parte do meu testemunho, que é onde eu parei, aonde Deus me perguntava: por que foste rebelde à minha palavra? Por que voltaste pelo mesmo caminho? Comeste pão, bebeste água naquele lugar? Mas o que mais me chamou a atenção foi: por que foste rebelde à minha palavra? Como eu disse, ali eu saí daquele culto com outra visão. E foi a partir daí que eu voltei a conversar com Deus. Mesmo naquela situação em que me encontrava, deprimida, revoltada. E um dia muito angustiada, eu me lembro, eu perguntei assim para Deus: por que me trouxe para cá? Eu perguntava: por que me trouxe para cá, para este lugar? A voz me respondeu: porque para tudo há um propósito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eu perguntei novamente para Deus: por que não consigo me firmar com o Senhor? Novamente a voz me respondeu, mas foi com uma pergunta. Olha como Deus é tremendo. Deus ele me respondeu com uma pergunta: lembra-te de onde caíste? Foi nessa hora que eu voltei anos atrás. Meu coração estremeceu, eu não pude conter, eu comecei a chorar. E eu voltei anos atrás. Aquela primeira igrejinha onde eu deixei, aonde um dia eu saí ferida dali. Quando eu ainda era bem jovem ainda, me lembro. E mesmo passando tantos anos, eu fui até aquela igreja. Procurei aquele pastor. Contei para ele o que eu estava passando e pedi perdão, porque durante anos eu guardava ressentimento. Quando eu lembrava daquela igreja, eu lembrava com ressentimento. Recebi o perdão, eu saí daquele lugar feliz, leve, e hoje já não lembro de lá com ressentimento. Tentei encontrar a igreja ali, se procurei, mas foi difícil, porque o local era muito perigoso em lugar. Era tiro toda hora, era assalto, era muito perigoso em dar. Mas eu, mesmo assim, eu passava as noites, as madrugadas no meu quarto, onde eu dormia, conversando com Deus. Muitas vezes eu sentia a presença do Senhor forte. E o tempo ia passando, já não fumava, já bebia, já não escutava música do mundo, e apenas era eu e Deus. E eu me lembro que numa certa manhã, eu recebi um torpedo que dizia assim, eu escrevi aqui: creia que Deus pode fazer em 20 dias o que não fez em 11 meses. Creia nas promessas de Deus. O ano ainda não acabou. Recebi esse torpedo no dia 18 de 12, em 2012, 10h41 da manhã. E eu lembro que nos últimos momentos, eu fiz do louvor, quando o vento soprar, um louvor do Tino. É muito lindo esse hino. Eu fiz desse louvor a minha oração. A presença de Deus era forte. Na medida que eu ia cantando, que eu ia louvando, eu declarava: quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. E eu lembro que nessa hora, conforme eu ia declarando isso, uma voz falou lá no meu interior: vai te surpreender. Enquanto menos eu esperava, Deus ele me surpreendeu. A casa deu sinal de que ia cair. E tivemos que deixar aquele local correndo. Glória a Deus. E a promessa se cumpriu, assim como recebi naquele torpedo. Em torno de 20 dias, 20 e poucos dias, por aí,
deixamos o local, porque no dia 13/1/2013 fomos embora. Eu lembro que a única palavra que saía da minha boca era: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O que eu quero dizer através desse testemunho, que eu aprendi nesse deserto, que muitos não querem e muitos não aceitam ouvir não do Senhor, mas o não dele é para aprendermos. O não dele não é para nos derrotar, mas é para sondar nossos corações. O não dele é para forjar nosso caráter, porque muitos um dia disseram: eu não largo Deus por nada, mas quando passa pela prova, pelo deserto, ele se recua, ele se esconde, ele se revolta, ele vira as costas para o Senhor. Eu me lembro muito de Pedro, quando dizia: Senhor, pouco antes de Jesus ser levado à crucificação, Pedro falava: Senhor, estou pronto até para a morte. Mas Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, sabia que Pedro amava o seu mestre. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Então eu entendo que Deus conhece nosso coração. É no deserto que o Senhor vai nos mostrar quem é você, quem é eu, quem somos nós. Por isso que é necessário passarmos por certa circunstância, certa situação, para que Deus venha nos provar quem somos nós. Porque no deserto não há ninguém por nós, porque no deserto é só eu e Deus. Porque no deserto é só você e Deus. Não há ninguém que possa te ajudar. Como Agar do deserto, como eu já preguei, aquele menino, a mãe dele ia matar ele com um tiro de arco de flecha, porque ela se desesperou, mas ela esqueceu que havia um Deus que tinha solução. E naquele deserto, aquele menino, Ismael, ele clamou Deus, porque havia acabado a água, acabado o pão, e como eles iam sobreviver. Mas como eu digo, quando acaba o socorro do homem, entra o agir do Senhor. É essa palavra que eu vim deixar para você através do meu testemunho. Aquele menino, ele gritou, ele clamou, e Deus providenciou socorro no meio do deserto. Então é essa palavra, esse é o meu testemunho. Eu vou compartilhar com você, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Graça e paz.